Boa noite a todos. Eu vou pedir para vocês liguem um pouquinho a câmera para a gente poder se ver. Mostrar aqui isso. Então, para começar, eu queria agradecer vocês, né, que conseguiram entrar aqui nessa nossa sala. E, como sempre, nós iniciamos prestando atenção em como a gente está. Então, eu vou pedir para todo mundo fechar os olhos. Aqui a gente começa por aquele inventário, que é como a gente chega para esse encontro. Inicialmente, percebam como está o corpo, a sua posição. Simplesmente de olhos fechados, perceba a sua posição. Perceba o tônus do seu corpo. Notando que algumas regiões são mais tensas, outras mais soltas. E aqui a gente aprende a não querer mudar, apenas reconhecer. E agora, note o que nós chamamos de tônus emocional. Percepção simples da nossa condição agora, que pode ser uma condição de prazer, de neutralidade ou de desprazer. E aqui a gente apenas registra isso. Prazer, neutro ou desprazer. E convidamos um pouco a nossa curiosidade para saber qual o sentimento que está presente agora, junto do prazer ou do desprazer. Por exemplo, pode ser de paz, alegria. Do desprazer pode ser tensão, ansiedade, raiva, preocupação. Apenas uma leitura interna. E depois nós vamos entrar no tema da aula de hoje, que é perceber os pensamentos. Então, do seu jeito, percebe como está o seu pensamento agora. Depois a gente vai treinar isso, mas observa, se possível.
Agora, percebe o ritmo da sua respiração. A qualidade desse ritmo, sem querer mudar. E para terminar, note a luminosidade na sua pálpebra. Os sons que chegam do ambiente. E vamos abrir os olhos. Então, pessoal, para quem está chegando agora, nós tivemos um problema com o link, né? Muita gente está com o link errado e começou a me escrever, não estou conseguindo entrar, e eu também não sei o que fazer para as pessoas entrarem. Então, isso já pode ser um bom treino de mindfulness, né? O que a gente gostaria que fosse com o que está sendo. E então, qual é o tema de hoje? Vocês vão ver que eu falei que o primeiro fundamento de mindfulness é o corpo. O segundo fundamento são as emoções e o tom emocional. E hoje nós vamos falar sobre esse terceiro fundamento, que é exatamente a mente, né? E daí que vem o nome mindfulness. Entendo que isso é o terceiro fundamento. Então, muita gente pensa que meditar é assim, esvaziar a mente, deixar ela branca ou uma tela em branco, um vazio, e não é isso que mindfulness se propõe. Aqui, para essa proposta, isso pode acontecer em algumas meditações que trabalham com concentração, mas não é essa a nossa proposta. Por exemplo, a gente tem de 50.000 a 70.000 pensamentos por dia. É inacreditável, mas é assim. Então, para entender um pouco esse modelo, né, eu vou falar rapidamente de um modelo que é proposto bem simplificado, né, para entender a evolução do cérebro, e que, dentro desse modelo, é como se o cérebro fosse se desenvolvendo camadas acima de outras camadas. E acho que eu vou conversar mais sobre isso na próxima ponto, que tudo que eu estou fazendo com os pensamentos, eu vou fazer em relação às emoções, conectando com a meditação e o nosso cotidiano. Mas então vocês estão vendo que no centro teria o que a gente chama o cérebro. No meio foi o ganho dos mamíferos e na parte do córtex, né, na parte externa, que seria o grande desenvolvimento que os mamíferos superiores tiveram, né, os macacos e depois os humanos. Então, só para vocês verem em termos de evolução, o cérebro reptiliano, que é esse do centro, que é chamado a ponte cerebral, em 300 milhões de anos em termos de evolução.
e ele é responsável pela manutenção da vida. Depois, quando surgiram os mamíferos, então, olha, um tempinho depois, 100 milhões de anos depois, mais há 200 milhões de anos, surgiram os primeiros mamíferos com uma nova porção do cérebro que é chamado também do sistema límbico, que, entre outras coisas, ele tem essa parte do cérebro tem uma função de receber as informações que vêm do meio externo e do corpo, integrar isso e começar a elaborar as emoções. E, por fim, tem a parte do neocórtex, ou a parte mais nova do cérebro, que seria como se fosse a última, e principalmente a parte pré-frontal, que é responsável por pensar, planejar, tomar decisões, associar todas as informações que chegam das várias partes do corpo e do córtex. Então, eu vou falar para vocês um modelo que é bem interessante, proposto por um pesquisador de Londres, que chama Mark Williams, de Oxford, aliás, e ele usa o modelo aqui que de uma casa vitoriana, né? Então ele fala, olha, a casa vitoriana ela é construída em alguns níveis. E ele falava, o nível o mais abaixo, que seria abaixo da terra, porão, etc., era o responsável pela manutenção da casa. É onde eles regulavam o calor, é onde ficava o alimento e os funcionários responsáveis pela manutenção. No nível médio, teria o sistema de entrada e aí ficava aqueles funcionários que faziam a conexão com, vamos dizer, os senhorios que ficavam na parte de cima e a parte da manutenção da própria estrutura, e acima seria os dirigentes da casa. Então, ele propõe uma coisa interessante. Por que a gente fica triste? Por que a gente tem medo? E aí ele fala, medo e tristeza são reações naturais. Todo mundo tem, porque o medo tem a ver com o risco à nossa integridade e a tristeza tem a ver com o luto, com a perda. Então, temos isso. Mas a pergunta é, por que no ser humano acaba se transformando em depressão e ansiedade? É claro que isso é um modelo, tem 1000 explicações, mas ele está usando um sistema para explicar. E aí ele fez uma metáfora interessante. Ele fala assim, bom, então tem essa conexão. Imagine que nessa casa vitoriana, na parte de baixo, está tendo... O pessoal está lá cuidando da casa no inverno. Então, eles percebem que está frio, tem que pôr mais fogo, tem que deixar a casa mais isolada termicamente. Só que, em cima, ele fala, imagine se tivesse uma produtora de cinema lá em cima, em que as pessoas estão filmando algo sobre um fim de tarde, com calor, sol, né? Então, aqui, a parte de cima, que seria, como eu falei, a parte dos dirigentes, está tendo um filme, e todo filme tem informações sobre calor, sol, não precisa de casaco, não precisa de nada. E a parte que está responsável pela manutenção começa a receber essas informações. Olha, lá em cima está calor, viu? Não, lá é verão. Lá não precisa nem usar esse monte de casacos. E aí, uma coisa interessante é que, vamos dizer, no andar superior, a gente também pode estar tendo um filme de horror.
filme assustador, ou seja, a gente está trabalhando com um cenário que causa muito medo. E aí ele fala, para que esse exemplo todo? Pelo seguinte, como ele fala assim que com a nossa evolução, a gente acabou não avisando o sistema límbico, né, que é essa região do meio responsável pelas emoções, que essa região superior do neocórtex, que é a parte exterior do cérebro, que ela cria realidades. Ou seja, se uma pessoa está vivendo uma situação tranquila, por exemplo, estou aqui, dentro de casa, não tem, pelo menos aparentemente, nada sobrenatural e assustador acontecendo, mas se eu começo com a minha imaginação, que é essa parte mais superior do córtex, se eu começar, nossa, mas que perigo, o que vai acontecer comigo? Eu estou ouvindo uns barulhos. Para o meu sistema límbico, que é responsável pelas emoções, vai começar a ter reações de medo, de susto, e, portanto, vai me preparar, né, através daquele outro sistema que é mais, né, mais profundo de manutenção da vida, para luta e fuga. Mudou alguma coisa no que eu estou vivendo? Não, está tudo igual. Mas a partir do momento que eu começo a criar cenários dessa maneira, eu começo a viver isso como uma realidade. Então, lembra que na segunda aula eu apresentei esse slide do que é uma experiência primária e do que é uma experiência secundária, né? Então, a experiência primária é o que está acontecendo agora. Só que logo em cima do que está acontecendo, graças ao neocórtex, eu começo a criar uma história em cima do que está acontecendo. Então, eu julgo aquilo, eu crio uma interpretação e depois eu começo a reagir à história que eu criei e depois eu reajo à reação que eu tive da história que eu criei e a experiência direta fica lá embaixo. É assim que a gente vive. Então, por exemplo, imagine que agora eu começo a pensar, puxa, quarentena, eu não posso sair de casa. Aqui é uma experiência direta, real, porque para mim, pelo menos, Paulo, eu não estou saindo de casa, o mínimo possível. Então, é verdade, olha, eu não posso sair de casa. Isso são fatos, daqui é experiência direta. Aí, surge um pensamento, nossa, como eu queria caminhar no parque. Putz, seria incrível eu poder voltar a caminhar no parque, andar na rua, encontrar os amigos, né? Que eu criei em cima de eu não posso sair. Aí vem uma outra reação ao que eu pensei, puxa, eu vou engordar muito. Olha, tem esse risco, como eu fazer exercício direto, eu não vou fazer nada, eu acho que eu vou engordar muito. E aí, eu me lembro que eu fui, por exemplo, supostamente numa consulta com o cardiologista, ele falou, olha, você está acima do peso, está com pressão alta e, olha, se você engordar muito, você corre risco cardíaco. Isso não aconteceu, mas digamos que eu estivesse pensando nessa sequência, o que é muito plausível. Aí, eu posso pensar mais uma coisa, que é em cima do que eu pensei. Nossa, imagine se eu tiver um problema cardíaco agora, bem no momento que as UTIs estão lotadas ou vão ficar lotadas. Vocês percebem? A minha experiência original eu não posso sair de casa, mas o que eu estou vivendo agora é, e se eu tiver um problema cardíaco e não conseguir ir para o hospital? Portanto, há uma ligação direta entre o evento primário, que é a única coisa que eu teria que lidar, que é eu não posso sair de casa, com
e se eu tiver um problema cardíaco? Portanto, o que esses processos mentais fazem eles ligam a experiência direta com toda essa cascata de pensamentos e, no fim, eu acho que eu estou me relacionando com o fato de eu não posso sair de casa, mas, no fundo, eu estou lidando com eu estou tendo reações emocionais, inclusive cognitivas. Puxa vida, se tiver um problema comigo, eu não posso ir para o hospital. Vocês entenderam? Isso a gente faz direto e não consegue pensar. Esse exemplo é muito importante para quem tem pânico, para quem tem ansiedade, que tem um sinal, por exemplo, nossa, minha mão está gelada, e que termina, acho que eu vou ter que ir para o hospital. E a partir do momento que ele pensa isso, todas as reações do corpo vão ser o que eu faço para ir para o hospital. E não mais a minha mão é que está gelada. Então, tem uma coisa que eu trabalho muito no meu consultório, que é a diferença entre ruminar e elaborar. O que é isso? Ruminação são pensamentos repetitivos, disfuncionais, que a gente vive tendo, principalmente dentro de certos estados emocionais ou de estresse, e que eles costumam ser circulares. Então, por exemplo, vamos dizer que alguém falou uma coisa torta para mim que eu não engoli. Então, eu começo a ruminar. Puxa, como que aquela pessoa falou isso para mim? É verdade, falou. Nossa, mas isso é um desrespeito. Puxa, foi um desrespeito. E como é que ela não pensou que eu deveria... É verdade, ela não pensou. Puxa, e se eu tivesse falado? Mas por que eu não respondi isso? Tá, acabou. Depois de 5 minutos começa, puxa, mas como aquela pessoa teve coragem de me falar isso? E olha, da próxima vez eu vou falar e assim vai. Então, a ruminação, ela é circular, ela não leva a conclusão nenhuma. E tem um pesquisador da Califórnia que ele trabalha com modelos de depressão e ele fala assim, como é que eu explico para as pessoas se elas estão ruminando? É fácil. Se o tema continua voltando para a consciência e, em vez dela começar a pensar e ficar aliviada, ela termina vamos dizer, essa linha de pensamento e está pior do que ela começou. Então, ele diz, quando a gente se pegar dessa forma, pode ter certeza que você está ruminando. Muito bem. Agora, o que eu chamo de elaborar, e todo mundo que é analista, né, pessoas que trabalham com terapia, etc., sabe o que é elaborar. Elaborar é quando você pega vários elementos de uma situação que você está vivendo e monta, como está aqui, olha, monta o quebra-cabeça. E depois de um tempo, portanto, você senta para pensar, nossa, aquela pessoa foi desrespeitosa, ela falou uma coisa que eu não gostei, é verdade, puxa, eu acho que quando ela falou isso, ela não pensou num outro elemento que também estava presente. É verdade. Aí, puxa, eu acho que ainda está em tempo de eu falar alguma coisa para ela. O que eu vou falar? Olha, eu vou explicar isto, isto, isso. Portanto, quando eu elaboro, eu parto de um evento, eu consigo organizar esse monte de minhoquinha que está aí em cima e eu junto num quebra-cabeças. Portanto, quando a gente vai elaborar uma coisa, no fim de um período você se sente aliviado, que é esse alívio que a gente tem de sentir que algo faz sentido, faz nexo. E aí a gente pega isso e pode tomar uma medida a respeito disso. Portanto, pode-se imaginar por que ruminar leva
está associado à depressão e, pior, depressão, ansiedade crônica, estresse crônico, até dor crônica faz a gente ruminar e ruminação diminui a nossa imunidade e tem estudos sobre infarto e até incidência de câncer um pouco maior em pessoas que ruminam muito. Portanto, é fundamental, isso daqui que eu estou falando não é uma teoria, isso daqui é fundamental, a gente saber sair da ruminação e entrar num processo de elaboração e, como vocês devem imaginar, isso, em alguns momentos, pode ser bem difícil, mas não é impossível. Vocês lembram que na segunda aula, quando eu dou uma meditação simples de prestar atenção na mão, eu trago uma pesquisadora que é a Elizabeth Kerr, acho que é Elizabeth o primeiro nome, e que ela dava um exemplo exatamente de prestar atenção na mão e como, quando você aciona essa parte do córtex, que é do córtex frontal, e começa a prestar atenção na mão, você para de pensar. Portanto, não é que você fala, não vou pensar, eu vou esvaziar o pensamento. Não, eu crio uma competição entre perceber o corpo e ruminar. Essa é uma das coisas que a gente faz para parar de ruminar. Claro que precisa de um treino. Vejam a segunda aula, tem umas meditações para isso. Bom, mas o que Mindfulness propõe exatamente para os processos cognitivos? Qual é o pulo do gato de Mindfulness para processos cognitivos, para os pensamentos? Então, essa é a ideia de metacognição. Metacognição, de uma forma muito resumida, é a possibilidade da nossa consciência observar os próprios processos mentais. E como é que a gente faz isso? É a possibilidade de, na meditação, principalmente, para a gente treinar, você começa a perceber os pensamentos que surgem e, em vez, isso acontece até hoje, eu começo a meditar e lembro de alguma coisa que eu tenho que fazer. Então, aí o que acontece? Eu me identifico com aquilo. A primeira reação que eu tenho é querer sair correndo, reagir, para fazer o que eu acho que é certo. Mas o treino diz, não, eu estou meditando, eu vou continuar observando isso. Portanto, isso daqui é a possibilidade de você perceber, não reagir e não julgar. Está certo, está errado. Eu simplesmente, dentro de um lugar de observação, eu não faço nada. Eu só observo. Por exemplo, por que isso é super importante e é fundamental no tratamento de depressão para quem trabalha com mindfulness? Porque uma coisa é vir um pensamento que é muito comum para a pessoa depressiva, né? Eu sou inútil, eu sou fracassado, eu sou frágil, eu sou fraco, eu não consigo conquistar as coisas que eu quero na minha vida, eu sou pior do que os outros, né? Portanto, o que a gente treina uma pessoa que tem depressão ou ansiedade, tudo é um perigo, tudo é uma ameaça, etc, etc. A gente treina que a pessoa possa observar esse pensamento. Então, a gente senta para meditar e o que a gente pensa? Nossa, não fiz exercício. Eu nem pensei isso, puxa, esqueci de ligar para não sei quem. E depois, puxa, é verdade, olha, se eu não ligar, então, o que acontece quando a gente começa a meditar? Os pensamentos começam a passar que nem vagões de trem. Mas qual que é a postura que a gente treina em Mindfulness? Vocês estão vendo esse homenzinho aqui? Ele está sentado e observa esse trem. O trem são os pensamentos que aparecem. Então, eu estou lá observando e falo, não fiz exercício, um pensamento, eu observo e volto.
Logo depois, eu nem voltei daquele, tem outro. Puxa, esqueci de ligar para o João. Tá, então eu observo que eu esqueci de ligar e volto para cá. Esta é a postura de mindfulness. O que costuma acontecer e acontece rapidamente, gente? Eu sou arrastado. Então, na hora que vem esse pensamento, eu saio desta postura da metacognição, eu saio da postura que está observando e mergulho aqui. Vocês entendem a diferença? A partir do momento que eu entro nesse vagão, eu não observo mais nada, eu só vou ficar me relacionando, eu não fiz exercício, que nem aquele exemplo que eu dei, não fiz exercício, pulsa, ainda por cima esqueci de ligar, minha vida está uma bagunça, fui embora. Fui embora. Eu perco esse papel de observador. Então, o que mindfulness propõe? Sair daqui e vir para cá. Certo? Voltar. Quantas vezes a gente vai cair no trem do pensamento? Não sei. 100 vezes durante a meditação, 50 vezes, não tem certo e errado. Não é que, né, talvez as pessoas super iluminadas ficam lá no estado... Mas assim, eu caio, aí eu falei com um instrutor, né, de self-compassion, né, e ele mesmo, uma hora estava contando, a gente fez, ele falou, caí 5 vezes, ou seja, todo mundo cai. A questão não é, nossa, eu vou ser um cara tão especial que eu não caio aí. Não, eu vou cair, mas eu tenho que voltar para cá. Vocês entendem isso? Por que as pessoas falam, eu não sei meditar, eu nunca vou conseguir meditar? Porque elas acham que o correto é ficar o tempo todo aqui. E que se ela cai, acabou a meditação. Não, a meditação é estar aqui, observa, cai, né, e volta para cá. É isso aqui, ó. Não, é isto aqui, ó. Fica circulando. Isso é meditação, tá? Então, é quadradinho branco, olhando para o nada? Não. Mindfulness é isso aqui. Então, uma coisa que é super importante. Todo mundo, todos nós ocidentais, a gente trabalha com conteúdo de pensamento. O que importa é o que eu estou pensando. Então puxa, eu estou elaborando a minha tese, eu estou elaborando essa aula aqui, eu estou pensando no que eu vou dizer para aquela pessoa que me mandou um e-mail. Eu estou trabalhando o conteúdo, certo? O que lá os meditantes, lá de antigamente, desde Buda e depois em outras religiões, é que se você entra no conteúdo, você vai embora. Então, o que eles explicam é fique na forma do pensamento. Então, a gente se desloca do conteúdo, que é o que eu estou pensando, né? Que é aqui, olha, voltando para o slide, o conteúdo seria aqui, eu não fiz exercício, eu esqueci de ligar, isso aqui é conteúdo. A forma aqui é, puxa, eu estou tendo um pensamento diferente atrás do outro. Ou, às vezes, é um pensamento que toma conta e a gente vai embora, é um só, não precisa ter vários. Né? Isso daqui é conteúdo. Não fiz exercícios, e a forma, um pensamento atrás do outro. Tá? Então, é super importante. Como é que eu vou meditar? Eu vou meditar, eu sei que eu vou ter que prestar atenção na forma e não no conteúdo. Então, a gente vai fazer um primeiro exercício, que e o Gustavo, se ele estiver aqui me ouvindo, ele vai ver o que... Eu vou propor um exercício e vocês vão escrever o que vocês perceberam e que é assim, eu vou propor... Opa, estou com o meu sininho, ótimo. Paulo, estou por aqui. Oi, legal. Então você vai lendo depois, tá? Então eu vou tocar o sino, todo mundo, se concordar, vai fechar os olhos e vai perceber nesse curto espaço de tempo
quantos pensamentos tem, tá? Então, já vou avisando, muitas vezes a gente fecha o olho e fala, aliás, isso é um bom truque para diminuir o pensamento, vou prestar atenção nos meus pensamentos. Vocês vão ver o que vai acontecer. E se vier, eu não estou pensando, pensamento. E assim por diante, tá bom? Então, por enquanto, eu só quero que dentro desse curto espaço de tempo, vocês percebam quantos pensamentos vocês têm, tá bom? Então, eu vou tocar, fechem os olhos, e cada vez que aparecer um pensamento, vocês contam. Vamos abrir os olhos. E eu gostaria que vocês escrevessem no chat só isso. Olha, tive 2, 3, 500, só isso. Quantos pensamentos vocês tiveram? Isso daí é uma forma da gente começar. E o Gustavo vai lendo. Gustavo. Paulo, temos aqui 4, 14, 10, 5, 7, 3, 2, 13, 8, 1, nenhum. Nenhum, nenhum, 4, 6. Tá. Nessa pequena amostra aí, dá uma olhadinha, acho que variou de nenhum até quantos? Até o máximo foi 14. Tá. Eu acho que dá para ter tido mais, né? E como não tem certo e errado, tá ótimo, né? Isso daqui é super importante. Tudo o que a gente propõe não tem certo ou errado, tá bom? Porque o que importa é a gente saber observar os nossos processos mentais e não partir do princípio que tem o certo e nós vamos corrigir para chegar lá. Não tem lugar nenhum para chegar. É apenas ter essa possibilidade da metacognição, né? Então, eu vou dar umas dicas de como que a gente pode observar os pensamentos em relação à forma que é diferente do que entrar no conteúdo, tá bom? Então, olha aqui. Primeira coisa não tem a máxima, né? Penso, logo existo. Nossa máxima, ou pelo menos que eu criei para mim, existo, logo sinto, penso, tenho intuição, etc. Portanto, qual a primeira dica que a gente pode ter para não embarcar no conteúdo é considerar o pensamento como um evento. É claro que a gente trabalha isso durante o curso várias vezes para fazer sentido, mas acreditem, a gente fala o quê? Olha, da mesma forma que você tem uma sensação física que aparece como uma coceira, dura um tempo e desaparece, se você trata o pensamento como um evento da sua consciência e você consegue um pouco de distanciamento, você vai ver que o pensamento surge como um evento, você não entra no conteúdo e ele acaba passando, tá? Então, assim, é estranho à primeira vista, mas a ideia de que eu não sou o meu pensamento. O pensamento faz parte de mim, mas eu não sou ele. E o que eu penso não é verdade, o que eu penso é uma interpretação daquilo que está ocorrendo, naquele momento, porque logo depois muda, tá? Então, trata
o pensamento como um evento impessoal. Depois a gente vai conversar para tirar dúvida. Então, agora, a gente vai fazer pequenos exercícios, que nem aquele, eu vou tocar. Então, vocês vão se colocar naquela posição de observar a forma e eu queria que vocês percebessem se o pensamento aparece um pensamento predominante do tipo eu tenho que responder e-mail, eu tenho que responder e-mail, eu tenho que responder e-mail, ou, por exemplo, se é como se fosse um fluxo de pensamento. Eu tenho que responder e-mail, porque aquela pessoa não pode ficar pensando isso de mim, e, aliás, eu vou escrever isto, aquilo, ou seja, isso quer dizer que isso é uma corrente de pensamento, o que é diferente de um. Às vezes vem um pensamento. E, para as pessoas que ruminam, ela vai fechar o olho e vai perceber de novo eu estou pensando isso, que é a ruminação. Ah, eu nunca vou meditar, isso é muito difícil, eu nunca vou conseguir, ou qualquer coisa. Então, prestem atenção na forma, só como aparece. Se o pensamento ele vai aparecer desse jeito, como um pensamento único, se ele é uma corrente, um fluxo que a gente vai embora, ou se é algo que fica repetindo, tá bom? A gente só vai prestar atenção nisso pouquinho, só como um treino. Vamos lá? Pedir para fechar o olho. E percebam como o pensamento aparece para vocês. Bom, eu vou pedir para vocês escreverem também. Claro que isso daqui é uma simplificação, né? Olha, apareceu um único pensamento ou uma corrente, ou essa ideia. Apareceu um velho companheiro meu de ruminação. Escrevam, o Gustavo vai ler. E uma coisa, quem foi arrastado pela corrente de pensamento? Eu já respondo, eu fui, e depois eu voltei. Mas no momento eu fui, né? Só para vocês verem. Então eu tive um pensamento, logo depois ele gerou uma série de questionamentos sobre ele, aí eu fui arrastado e voltei para observar. Então, por favor, escrevam, né, como foi isso para vocês. Paulo, tem algumas pessoas que ficaram com um único pensamento, algumas tiveram um pensamento incorrente, algumas pessoas se sentiram arrastadas, umas começaram com um único pensamento e logo se transformou numa corrente e também foram arrastadas, né? Perfeito. Houve também algumas pessoas com um esvaziamento da mente, né? E chegando a ter nenhum pensamento, com aquela sensação de olhar para o pensamento e ele sumir, né? E alguns tiveram pensamentos únicos e repetitivos, né? Tá legal. Obrigado, Gustavo. Obrigado a todo mundo que escreveu. Então, para mim, isso que vocês fizeram é fantástico. Às vezes as pessoas ficam meditando 5 anos e não percebem que estão indo embora e ficam lá, ruminando ou em devaneio. E todo mundo que escreveu conseguiu isso que é super difícil, que é observar a cognição, que é a metacognição. Vamos observar mais uma coisa. Como é que o pensamento se apresenta? Ele se apresenta como uma voz, por exemplo,
você conversando com você. Ele aparece como um discurso, às vezes, por exemplo, você conversando com alguém, ou muita gente, principalmente quem tem mais uma predominância de imagética, pensa por imagens. Então é assim, presta atenção no pensamento, vem uma cena, depois vem outra cena, isto a gente considera pensamento. Tá? Então vamos observar essa categoria também para vocês conhecerem isso. Tá bom? Então, vou pedir para vocês fecharem os olhos. E ganhando intimidade com o processo cognitivo, vocês pensam falando para vocês, para os outros, ou com imagens, ou de algum outro jeito? Então, eu vou pedir para vocês escreverem, eu vou aproveitar para falar como foi para mim. Para mim, eu penso basicamente com esse jeito verbal. Então, eu fechei o olho, o que aconteceu? O meu pensamento continuou falando com vocês. Aí eu percebi isso e um pouco com imagens. Então, é um misto, predomina a parte verbal, né? Como se eu estivesse continuando uma conversa aí com vocês, mas aparecem imagens também. Vamos lá, Gustavo. Olha, Paulo, a gente tem a própria voz, imagens, cenas, algumas pessoas relatam sons, memórias, uma imagem com um som externo e às vezes a própria voz. Né? Algumas pessoas têm as duas formas, algumas pessoas mais verbais e algumas pessoas mais com imagens. Maravilha. E, é que eu não falei aí, mas tem gente que pensa com filme, né? Não são imagens, mas é quase um filminho, né? Isso, aqui está relatado, algumas pessoas colocaram cenas, como se fossem cenas, né? Super, que legal, que ótimo a gente fazer esse exercício junto, todo mundo aqui. Né? Isso daqui demora, às vezes, anos para as pessoas entenderem e a gente está fazendo de cara isso aí. Agora, uma coisa que é a mais fácil, e aqui, geralmente, quando é uma meditação rápida, eu vou para essa daqui, eu quero que vocês, ao fecharem os olhos, percebam onde fica o pensamento. Então, predominantemente no futuro, ou seja, eu fico programando coisas, percebendo o que vai acontecer, arrumando a minha agenda, ou eu fico no passado, por que eu fiz isso, por que eu fiz aquilo, nossa, eu devia ter feito diferente, às vezes me julgando, ou fica um comentário sobre o presente, fica aqui, mas ele fica, agora você está fazendo isso, fez aquilo, puxa, não sei o quê, vocês entendem? Então, uma das categorias da forma do pensamento é o tempo, né? O pensamento fica se deslocando para o passado, futuro. Então, eu vou... Não precisa dizer que pessoas ansiosas, predominantemente, estão sempre no futuro. Pessoas ansiosas também, ou com um viés mais depressivo, muitas vezes estão no passado. Por que eu fiz isso? Poderia ter sido diferente, né? E, enfim, isso também pode variar. Então, agora eu vou pedir para fechar o olho e perceber
categoria do pensamento. Observe os pensamentos e vê se você normalmente está no futuro, passado ou aqui. Pessoal, só um detalhe, vocês estão me ouvindo bem? Porque eu não estou usando falante, não estou usando microfone. Estão me ouvindo bem? Algumas pessoas mais ou menos, outras bem. Tá. Bom, então vamos lá. O que vocês perceberam nessa categoria temporal? Se é que vocês perceberam. Vamos lá, vamos escrever um pouquinho. Paulo, algumas pessoas têm falado presente, futuro, futuro e passado. Futuro e passado. Algumas pessoas passado, presente e futuro. Né? Uhum. Acho que a maioria tem um predomínio de passado e futuro. Tá. Tá bom. Isso daqui é super importante, porque quando a gente fala, por exemplo, naquela meditação de entrada, ó, pessoal, vamos ver como a gente está agora? Legal. Percebe o corpo, percebe as emoções, percebe o pensamento. Então, uma coisa mais fácil de perceber o pensamento é agora. Eu estou no futuro, estou no passado, ou estou comentando o que eu estou fazendo. Com isso, você já está observando a forma do pensamento e não o conteúdo. Pronto. Aqui é um último elemento que eu quero, que é, aliás, o penúltimo, que é assim. Pessoal, quando a gente pensa, nós podemos ter muita energia no pensamento. Então, quando acontecer um evento forte na minha vida, aquele pensamento vem com uma força avassaladora e me carrega, e aí me carrega para o fluxo. Ou, às vezes, o pensamento é muito sem energia, principalmente se eu estou com um pouco de sono, etc. Como é que fica? Aí fica um pensamento associativo, vem uma coisa, depois vem outra, né? Com muito pouca energia, como se eu estivesse quase dormindo. Né? Ou esses pensamentos que arrebatam a gente. E como que eles arrebatam? Vamos para lá. Eles arrebatam, a gente percebe, porque se manifesta no corpo e eles se manifestam com emoção. Então, por exemplo, se eu penso, será que eu saí, fui na farmácia e eu me contaminei? Por exemplo, um pensamento muito forte. Esse pensamento muito forte pode crer que ele vem acompanhado de uma emoção, que é medo, por exemplo. E as emoções se manifestam no corpo. Então, como que eu percebo se o pensamento está com muita energia? É porque ele toma conta da minha consciência, não dá espaço para mais nada, ele se manifesta no corpo e geralmente a gente, aí vamos ver isso no próximo encontro, a gente vai trabalhar como que você foge de um pensamento, como que você lida com um pensamento muito forte, discriminando a emoção e indo para o corpo, tá bom? Então, falar para vocês fecharem os olhos e vocês vão perceber, puxa, fechei o olho e vem o pensamento fraco daqui, juntou com outro, meio esgarçado, que nem essas nuvens.
ou vem um pensamento que é uma verdadeira bomba e me toma. Tá? Só isso. Só ver se o que você está pensando é meio solto, meio esgarçado ou é com muita energia, tá bom? Fechando os olhos e percebendo a energia do pensamento. Vamos abrindo os olhos. Então, vamos lá. Vocês conseguiram observar mais esse elemento da forma do pensamento? E se conseguiram, escrevam aí que o Gustavo vai ler. Paulo, temos assim, solto, pouca energia, fraco, média energia, fluido. Temos alguns relatos aqui de bastante energia. Algumas pessoas falam fraco, porém tranquilizador, intenso. Algumas pessoas tiveram os dois momentos, pouca energia e bastante energia, na mesma experiência. Ok. Então, aqui vai, portanto, um resumo do que é observar o pensamento. Observar o pensamento é que nem se esse cara que está aqui na figura, né? Ele está aqui e ele começa a observar as nuvens. Então ele vai observar que tem umas muito carregadas, né? Nuvens carregadas, tem uma nuvem isoladinha, né? Aqui, por exemplo, bem fraquinha, tem umas nuvens que começam a se juntar. Os pensamentos são iguais, funcionam desse jeito. Portanto, é a gente poder observar se formam correntes, se aparecem como voz ou como imagens, se está no passado, presente ou futuro, se tem muita energia, se manifesta no corpo e que emoção traz. Por que isso é importante? Por exemplo, se a gente começa a se observar que fora da meditação, o tempo todo eu estou no futuro, a gente pode começar a desconfiar que a gente pode estar ansioso. Se eu começo a pensar que o tempo todo eu estou no passado, por que eu fiz isso? Melancólico, eu posso desconfiar que eu estou com uma tendência, eu posso estar um pouquinho deprimido, eu não consigo ficar no presente. Então, isso são elementos que ajudam a gente a conhecer os nossos processos internos mais profundos. E aí, agora, vamos fazer então isso aqui. Vamos fazer uma meditação baseado no pensamento, né? Deixa eu ver quanto a gente tem aqui de tempo. Vamos fazer... já acabou. Mas eu vou fazer uma meditação. Pessoal, aguenta aí, porque a gente teve todo aquele problema inicial. Eu vou fazer uma meditação que é discretamente sofisticada, assim, né, para um curso como esses, mas que eu acho que dá para a gente tentar, tá bom? E como tudo é certo, não tem certo ou errado, tá ótimo, então. Então, eu vou parar de share aqui. E, opa, que bom, agora consigo ver todos vocês. E eu vou
pedir, olha, eu vou tocar o sino e a gente vai meditar de acordo com o que a gente treinou agora. E é uma meditação que é a quarta meditação que a gente tem no curso. Então, a gente tem todo um caminho para chegar aí, que aqui a gente está resumindo muito isso para entrar diretamente no pensamento. Tá bom? Então, quando eu tocar aqui, eu vou pedir para vocês fecharem os olhos e a gente vai começar a meditar. Então, para iniciar, eu vou convidá-los a se sentarem confortavelmente, numa posição que, ao mesmo tempo, traga um estado de alerta, mas não tenso, e ajuda se a gente sentisse como se a coluna estivesse crescendo em direção ao teto, mas sem tensão, é uma tendência. Equilibrando os ombros sobre o tronco, a cabeça sobre os ombros, portanto, não deixando cair para frente nem para trás. E sente o seu corpo agora, sente como está a sua posição nesse momento. Talvez sentindo o volume do seu corpo. E, eventualmente, as sensações ligadas ao apoio do corpo. Por exemplo, os pés no chão, como se eles fizessem um desenho no chão. Sente os pés no chão. Os quadris apoiados. O apoio das costas para quem estiver apoiado. E agora, deixando um pouco as sensações para trás, percebam os sons presentes na sua consciência. Os sons que chegam pela minha voz, os sons da sala em que você se encontra, percebendo os sons como eventos. Eles surgem, duram o tempo na nossa consciência e depois tendem a desaparecer. Ou eles se juntam e formam outros sons. Não precisa buscar os sons, apenas permita que os sons cheguem a vocês. E você vai perceber
que esse foco de atenção se perde. Porque é isso que a nossa mente faz. A gente foca e ela vai para um outro lugar. E aí você percebe para onde foi, percebe o que entrou no campo de consciência e volta por sons. E agora, dentro do seu tempo, vamos deixar também os sons num pano de fundo. É claro que os sons estão presentes, as sensações no corpo, a respiração, mas nós vamos deixar esses focos no fundo e trazer o pensamento, como a gente fez. E a gente vai observar os pensamentos como se a gente tivesse sentado olhando um riacho que cria espumas. E a gente vai observando. As espumas surgem, duram um tempo e desaparecem. Como os nossos pensamentos. Ou como aquela imagem do trem, que eu vejo os vagões passando, e quando a gente percebe, já está dentro do vagão. Aí, como naquela imagem, a gente sai do trem, vai de novo para cima lá do túnel e fica observando. Se eles estão com muita energia, se eles se ligam uns nos outros. Apenas percebendo isso. Percebe onde está a sua atenção. Se você for carregado por um fluxo, percebe para onde foi, e aí você pode estabilizar sua atenção durante um tempo. Por exemplo, você pode sentir a sua respiração, ou os sons, até você sentir que estabilizou, que se concentrou um pouco. Aí, volta para aquela posição de observador. Uma outra imagem que a gente usa é como se estivesse olhando o aquário, que tem aquela bolha que surge, atravessa todo o campo e se autodesprende. Então, vamos voltar para observar os pensamentos. Percebe onde está a sua atenção agora. Se não for no pensamento,
Quer dizer que algo entrou, e pode ser um próprio fluxo de pensamento, entrou no seu campo. Aí você percebe isso e gentilmente volta para esse lugar de observador. Não se julgue, porque é isso que acontece na meditação. Meditar é ter um foco, perceber que perdeu e gentilmente trazer de volta. Agora, se você concordar com isso, vamos levar a atenção novamente para o corpo, com curiosidade, observar como está a minha postura agora. Talvez notando os pontos de apoio novamente. Percebendo a luz através das pálpebras, os sons, a presença da saliva na sua boca, a sua temperatura. E quando você ouvir o sinal, gentilmente vai abrindo os olhos, percebendo o que muda do seu estado de consciência entre estar com os olhos fechados e abrindo. Portanto, ainda mantendo fechado, gentilmente, a seu tempo, pode ir abrindo os olhos, se espreguiçando, eventualmente massageando um pouco o rosto. Isso. E vamos finalmente conversar um pouco. Queria agradecer vocês. Quanto que a gente meditou? Meditou uns 15 minutos, que é legal, assim, online todo mundo. E então é isso. Se alguém quiser comentar alguma coisa e fazer alguma pergunta, pode levantar a mão ou pôr isso. Então, pode destrava, Tereza, né? Tereza disse, pode falar, já está destravado, vai. Eu sou a Alba. Desculpa, eu não estava vendo aqui. Tá. Fala. Eu queria comentar que eu achei sensacional esse truque de observar pensamento, porque aí eles diminuem, eles ficam mais tranquilos, ficam assim, não fica, se vivem do presente só. Então, eu gostei desse truque aí, gostei. É isso, e eu agradecer. Olha, esse truque eu uso quando eu deito na cama e estou cheio de pensamentos e demoro para dormir. A primeira coisa que eu faço tá bom, eu vou observar os pensamentos. E quando a gente observa os pensamentos, a gente tem um pouco de distanciamento e tende a diminuir. Se você quiser fazer isso para diminuir, provavelmente dá errado. Mas se você fala, oi, eu vou observar meus pensamentos, eles tendem a diminuir. Vamos lá? Alguém mais quer perguntar alguma coisa? Paulo. Oi. Oi, Luciano. Tudo bem? Tudo bom. Eu queria que você comentasse um pouco mais
sobre a questão da aceitação, principalmente quando são pensamentos carregados, né, assim, com julgamento, né, que, por exemplo, é um pensamento assim que você sabe que, sei lá, é algo que você quer mudar, por exemplo, né? E o Kabat-Zinn fala bastante disso, né? Que naquele momento você tem que aceitar que você já é completo, né? E eu tenho assim um pouco de dificuldade. Eu sei que aceitação não significa resignação, não significa passividade, mas assim é onde eu enrosco. Você está dizendo na ideia, deixa eu ver se eu entendi, Luciana, quando vem um pensamento que para você, vamos dizer, é provocativo ou incomodativo. Isso. Principalmente algum julgamento vai sobre mim mesma, até linkando com a outra aula de autocompaixão. Uhum. Né, que a gente tem que, sei lá, aceitar e tal. Sim. Então, tem uma coisa interessante nisso, que é assim, primeiro, a gente volta para essa ideia de pensamento como um fenômeno e não como um evento, e não como a realidade. Portanto, a primeira coisa que dá um certo distanciamento é você poder observar isso como um produto que passa pela sua consciência e não como uma verdade que você está se relacionando. Isso é uma intenção de observação. A segunda coisa que ele tanto fala que a gente fala, e ele mais ainda, né, da aceitação, como você sabe, a aceitação é de que aquele pensamento surgiu e a aceitação significa, que nem aquele poema do Rumi, né, que a gente costuma usar nos cursos, que é The Guest House. A casa de hóspedes. Sim, que é como um conteúdo que entra na sua casa e que você simplesmente fala, ok, entrou. Aceitar, num primeiro momento, é falar, ok, isso está presente na minha consciência. Não adianta eu falar, não quero, não, ele está. A aceitação inicial, que é difícil, é a gente conseguir entender que aceitar é simplesmente perceber que este conteúdo, que pode ser o pensamento, mas pode ser uma dor crônica, pode ser um sentimento depressivo, que ele está presente agora. Tá. E o treino depois, né? Depois que você aceita isso, é não reagir. Porque a reação é o quê? Eu quero corrigir. E aí que a gente enrosca. Porque provavelmente a gente cai numa ruminação. Talvez dê para discutir mais isso na próxima aula, que eu vou falar das emoções. Então, é não reagir. E ele mesmo, Kabat-Zinn, usou uma vez uma imagem, isso em 2005, eu fiz o primeiro curso, que ele fala, olha, mindfulness é o seguinte, você deixa o conteúdo ficar lá. O pensamento que eu tenho, nossa, que fracasso, toda aula dá um problema, nossa, eu não consigo dar aula. Surge isso aqui, né? O que ele fala? Aceita a presença desse pensamento e não faça nada, porque o próprio fato de você aceitar com gentileza faz com que ele vá se transformando. E aí, por isso que às vezes mindfulness é chamado de insight meditation, porque surge um insight que coloca aquilo num lugar melhor. Principalmente se você tiver o componente da gentileza. Tá. Seria então aceitar a princípio mais a forma, não o conteúdo em si, do pensamento. Lugar. Tá. Eu fico confusa por causa dessa frase assim que o Kabat-Zinn usa muito, né? Aceitar que seja completo nesse momento. Quando às vezes eu estou vivenciando algo e eu não concordo com isso. Então, é que ele usa muito essa frase, né? Cada instrutor, cada autor gosta de pegar um
pedaço e enfatizar. E ele usa muito essa coisa do whole, né? Quer dizer, nós somos inteiros, portanto, você parte do princípio que, independente do julgamento que você tiver sobre você mesmo, você é inteira, você é um ser total já. Isso, para ele, faz um significado muito grande, e eu acho que para mim também, já escrevi até sobre isso, mas não necessariamente eu consigo sentir isso. Para mim, perceber neste momento que eu sou um todo, para mim, provavelmente para ele que tem muito mais prática, não, mas para mim não ajuda muito. A ideia, porque para mim entra como um conceito, ok, eu sou um todo, certo? Mas como é que me ajuda como eu estou achando que eu faço atrapalhada toda a aula, dar uma coisa errada? Não vai, nesse momento, me ajudar muito. Sim. Portanto, eu acho que a gente pode ir para o simples. Vai para o, ok, isso é apenas um pensamento, isso não é a verdade. Isso é uma realidade que eu estou criando. E como que eu cuido? Abre espaço, com gentileza. Deixa ficar aqui. Não queira resolver. Né? E uma coisa que até eu vi que você colocou no Instagram, que eu, né, quando você deu aquela live que eu falei também aqui, né, que a diferença de ruminar, a não ser que você fala, peraí, eu quero resolver essa questão. Que eu trabalho, né, como na clínica, então vamos elaborar, e junta as peças. Mas na meditação você não vai fazer isso. Né? Na meditação não é o lugar para fazer isso. Não sei se deu para responder, pergunta complexa, a gente pode ver mais, mas eu agradeço super a sua pergunta. Obrigada, Paulo. Deu sim, foi muito bom. Obrigado. Alguém mais tem uma pergunta? Oi, Paulo, é a Isabela. Oi, Isabela. Deixa eu ver Tudo onde bem? Me achou? Faz tchauzinho aqui que eu quero ver, que eu não estou vendo. Ah, agora estou aqui no canto, tá. Não, a situação que eu comentei com você, de me sentir bem, de me sentir segura, realmente me ajudou. A meditação da respiração compassiva também. Mas aí ontem, por algum motivo, eu já estava me sentindo, sabe quando você está se sentindo mais assim? Aí minha colega fez um comentário, pronto. Pá, ativou o gatilho da ansiedade. Porque eu já estava me sentindo culpada e pá, e nossa. E aí vem aquela vontade de chorar, mas você não quer chorar porque você é ruim, porque isso, porque você não queria, e aí o problema vai ficando grande, grande. Aí eu falei, meu Deus, né? O que eu vou fazer? Aí bom, fui ter uma aula à noite, fiquei pensando nisso, tomei banho, aí falei, bom, vou sentar à noite, vou meditar, vou perguntar para mim o que eu sinto realmente. Aí perguntei, me acordei, me sentindo mal, não sei o quê, e até que eu finalmente consegui chorar. Falei assim, meu marido estava todo feliz, eu falei, desculpa que você tá feliz, mas hoje eu vou chorar, porque agora eu não sei porque eu tô triste. E aí eu chorei, e foi isso, né? Sentei, ele sentou do meu lado, eu pus uma bolsa quente nas costas que eu tava com dor, e aí parece que eu consegui aceitar que eu tinha sentido tudo isso, né? Sem culpa, sem nada. E eu acho que o que eu queria comentar, na verdade, é que é um processo difícil, mas o que eu tô vendo é, eu consegui sair mais rápido dessa crise. Durou uma noite e uma manhã. Já teve vezes de durar uma semana. Então, eu acho que por isso que você fala, né? Treino, né? Acho que não é deixar de ter, né? Porque eu tava tão feliz que eu não tava tendo, aí pegou, falei, caceta, mas eu tava tão bem. Mas, poxa, agora à noite eu tô melhor. Então, acho que é sobre você conseguir lidar, né? Com essa coisa ruim. Sim. Acho que a grande sacada, primeiro que você estava mindful, ou seja, você percebeu quando a colega falou. Então, isso já é super importante. Aí você percebeu o impacto daquilo em você, continuou presente. Aí você sentou com o seu incômodo. E eu entendo que você sentou, até você usou, você sentou para conhecer isso. Você não sentou para resolver. Porque se
não é meditação, mas você convida o que você está vivendo para sentar. E vamos lá. E aí você pode observar. E juntando com o que a Luciana falou agora, né, a gente senta e tem que ter uma aceitação, ou seja, fechei o olho, começo a meditar, nossa, eu estou triste. Estou triste. Aí vem o pensamento que volta porque a mulher falou isso, porque a minha amiga falou isso, falou aquilo, e eu estou triste, olha, estou com dor no corpo. E fica circulando por esse lugar. Cria um ambiente que acolhe esse grupo de experiências. Esse é o grande milagre. E a outra coisa que você falou que é, mas eu... Porque às vezes a gente fica mal porque fica mal, né? Ou seja, como que eu posso passar por isso de novo? Eu medito há não sei quantos anos, fiz séculos de análise e estou aqui fazendo essa besteira. Tô. Esse é o básico. Tô sim. Mas, e aí você respondeu, Isabela, eu tô, mas olha, tô de um jeito diferente. E aí a gente observa que a questão não é cair, que é a história do Buda que fala das flechas. A questão é não ter mais flechadas. Tomar um tombo, a gente toma, tem imperfeição na calçada, meu sapato pode ter defeito, ou eu estava de um jeito, eu caí. Agora, perceber e dar um jeito de levantar logo é a grande questão. E levantar aceitando, não é saindo correndo. Porque eu posso estar machucado. Mas, fico contente com isso. Você fez um processo de mindfulness. É isso mesmo, é assim. Obrigada, Paulo. Está me ajudando muito. Legal, obrigado. Gente. Alguém mais? Eu sei que a gente passou já bastante do tempo. Paulo, se me permite, o Wang aqui. O Wang. Boa noite, tudo bom? Tudo bem, tudo ótimo. Assim, é uma dúvida que eu tenho. Por exemplo, o método de observar o pensamento, ele me ajuda muito para problemas futuros, né? Porque toda vez que eu assumo a posição de observador, eu consigo me distanciar emocionalmente do problema e elaborar, não ruminar, elaborar. Mas o que eu faço com o passado? Porque o passado eu penso, assim, eu percebo que eu rumino muito. E eu não consigo mais elaborar porque a situação já aconteceu. E aí, assim, eu tento usar a ideia Kabat-Zinn, tua, de aceitar. E essa aceitação tem sido difícil. Quer dizer, aceitar o que já passou. Isso, aceitar os seus erros. Quer dizer, eu aceito os erros, eu consigo ver os erros depois da situação posta. Mas ainda fica aquele pensamento, sabe? Você é um inútil, você não devia ter feito isso, como essas coisas foram ter esse desencadeamento, você devia ter feito alguma outra coisa e eu não posso fazer mais nada, o fato é esse, entendeu? Porque já aconteceu. Então, aí, vamos pensar um pouco em cima de hoje, né? Porque a gente pode considerar, primeiro, isso um pensamento. Então, sempre a gente tem que ter essa divisão entre, pelo menos para mim, né, que é um jeito que eu vejo, mas eu sou analista também, eu misturo um pouco, né? A diferença entre elaborar e ruminar. Então, se o passado vem uma vez e você, puxa, é verdade, eu fiz isso, aí vem outra vez, Então, aí o que importa é a intenção. O que importa é falar, Wang, falar para você mesmo, olha, eu realmente estou a fim de ver que tipo de besteira, que tipo de erro, por que eu passei por isso. E aí você, então, você convida, isso não é meditar, aqui é ter um processo, aquele pensamento que eu falei na segunda aula, terceira, não sei, que é quando a gente tem aquele pensamento com um objetivo, né, que é o verbal conceitual, que é resolver problema. Então, nesse momento, a gente sente e fala, então, peraí, o que aconteceu? Puxa,
Olha, lembra no curso a gente trabalha o caminho do gado? Que é super importante nisso. O caminho do gado é a gente conhecer os comportamentos que nos levam sempre para o mesmo lugar, sempre para o mesmo lugar. Correto. Então, o que isto seria? Fala, puxa, eu começo a ver um padrão em mim. Olha, não é que quando eu estou nessa situação acontece aquilo, e você vai entrar e pesquisar o evento. Se é repetitivo, se você tem sentimentos que sempre são do mesmo tipo, se é um gatilho, a pessoa fala uma coisa e você vai sempre para aquele lugar, que nem a gente fez no curso, né? Naquele lugar do caminho do lugar, lidando com emoções difíceis. Dá uma olhada que aquilo ajuda muito a elaborar. E com mindfulness, a gente não observa só o conteúdo do pensamento, você observa os sentimentos, você observa o corpo, né? Você observa todo aquele padrão de resposta que é um todo. Um outro jeito, você está na meditação, Wang, e aí você percebe que vem o passado. E aí, o que você sabe já como um meditante experiente, que não é hora de elaborar lá. Portanto, vai para o fenômeno. Você fala, ok, eu estou pensando que eu devia ter feito diferente. Ok. Volta para o foco. Aí vai vir de novo. Não, você me entendeu. Olha o que eu falei para não sei quem. E aí que vem gentileza, paciência, tudo aquilo que, né, aquelas qualidades de mindfulness. E falar, puxa, é verdade, a mente de iniciante é como se fosse a primeira vez eu estou, né, pensando que eu deveria ter feito diferente. Portanto, são trabalhos diferentes em momentos diferentes. Entendo. A dica para ruminação fora da meditação, né? Como a ruminação ela está ligada a alguns estados nossos de ansiedade, depressão, estresse crônico, crônicas, né? Então, o que a gente faz? Aí, intencionalmente, a gente muda o foco. E o que mindfulness usa? Muda o foco para algo que está acontecendo naquele momento, que não é pensar. Lembra o exemplo da casa? Né? Você está preso lá no terceiro andar, no que a casa está criando, porque aquilo já passou. Né? A produtora está criando um filme sobre o passado, sobre o fracasso. E você volta para o que você está vivendo. Você está trabalhando, trabalha. Você está cuidando dos teus filhos, você sintoniza com os teus filhos. Se você tiver difícil, você pode fazer uma meditação numa... Eu sempre recomendo, por exemplo, a mão, que tem muita inervação, é muito mais fácil trabalhar. Então, trabalhar com o pensamento, a gente tem muitas formas. E a semana que vem, se tudo der certo, se o meu computador funcionar e tudo isso, a gente vai trabalhar um pouco as emoções e aí juntando com os pensamentos. Tá bom. Muito obrigado, Paulo. Obrigado mesmo. Obrigado, Wang.